Olá, turma. Eu resolvi gravar esse vídeo porque nas minhas correções das atividades de vocês eu percebi algumas dúvidas ou alguns mal entendidos. Então, em relação, quando eu expliquei um pouquinho da atividade no vídeo anterior, eu disse para vocês que não existe raiz quadrada de número negativo. Aí eu quero que vocês vejam que nessa questão 90, nenhum número que está dentro da raiz é negativo. Então é diferente. Nesses casos vai existir a raiz. Veja que eu tenho duas situações. Por exemplo, eu tenho menos 2 ao quadrado dentro do parêntese. E eu tenho menos 2 ao quadrado sem o parêntese. Nessa situação aqui, significa que o menos também está elevado ao quadrado. Então, quando eu multiplico menos 2 vezes menos 2, que nesse caso dá mais 4. Nesse outro caso, o menos, não está no parênteses juntamente com 2. Então, nesse caso, o menos ele não é elevado ao quadrado. Então, a operação ele fica assim, menos 2 vezes, menos 2 vezes 2, que nesse caso vai dar menos 4, não dá mais 4. Então, quando eu perguntar, qual é a operação inversa aqui? Se eu perguntasse para vocês a raiz quadrada de menos 4, veja que o menos está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, não ia existir, tá? Não existe nos reais. Por que que não existe nos reais? Porque se eu colocar menos 2 aqui, representa isso aqui, menos 2 ao quadrado, que daria mais 4. Só que se esse sinal estiver antes da raiz, aí sim, tá? Aí existe a raiz e ela é menos 2. Por quê? Porque quando esse sinal está fora, na hora que eu transformo em potência, esse sinal ele vai ficar fora, vai ficar menos 2 ao quadrado e aí sim dá menos 4, ok? Então, cuidado aí. Na 91, é para vocês verem entre menos 10 e 10, quais são aqueles que têm raiz quadrada. Então, vocês vão, os números que estão entre menos 10 e 10, vai ser menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, né? Até vocês chegarem aí no mais 9. E aí vocês vão ver, dentre eles, quais que vai ter raiz quadrada. Lembra que não vai ter raiz quadrada se o número for negativo, ok? E, por exemplo, quando você coloca 1 ao quadrado é 1, então raiz quadrada de 1 é 1. Quando você coloca 2 ao quadrado é 4, então raiz quadrada de 4 é 2. Isso significa que eu não vou ter raiz exata, né, de 3, de 2, porque entre 1 e 4 tem o 2 e tem o 3. E eles não têm nenhum número elevado ao quadrado que vai dar esse valor. Na 92, está perguntando, deixa eu baixar aqui, na 92 está perguntando, alguns números abaixo eles têm raiz quadrada, tá? E aí, de um número inteiro, tem como raiz quadrada um número inteiro. E aí você vai dizer quais deles que tem como raiz quadrada um número inteiro. Olha aqui, o 18. Tem algum número que é elevado ao quadrado de 18? Depois eu tenho menos 36. Existe raiz quadrada de número negativo? Então, vocês vão ver quais deles e precisa justificar a resposta. Igual eu fiz ali com o 4. Por exemplo, se eu falo, se eu escrevo aqui 49, tá? Existe raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Agora meu lápis travou aqui, que tá ruim de explicar. Nessa outra aqui, nós temos quais os números inteiros que elevado ao quadrado resulta em 900. Não é só um. Quais os números inteiros que elevado ao quadrado? Veja que menos 2 ao quadrado dá mais 4 e mais 2 ao quadrado também dá mais 4, tá? Então, os números que elevado aos quadrados resultam em 4 é menos 2 e mais 2.
E os números que elevado ao quadrado dá 900 são quais? Nessa 90, vocês podem ter vários valores, tá? Mas um dos valores é vocês encontrarem a raiz quadrada desse e desse, né? E colocar no lugar de A e de B, que aí vai dar o mesmo valor aí na horizontal e na vertical. Agora, esses dois últimos que têm expressões foram os que vocês mais confundiram. Veja que essas expressões aqui está separada por um E. Então, não significa que você vai calcular tudo junto. Você vai calcular uma e depois vai calcular a outra. Então, ó, como é que você vai responder a letra A? Veja que raiz quadrada de 16 está separada de raiz quadrada de 9. Então, você vai calcular. Raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 9 dá 3. E, nesse caso aqui, você não pode fazer igual você fez na primeira. Porque, nesse caso aqui, a soma está no único radical. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que somar dentro do radical. 16 mais 9 dá 25. Então, o resultado da letra A é 4 mais 3, 7 e raiz quadrada de 25, 5, tá? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras. E aí, vocês vai ver quais das letras vão comparar os resultados e vai ver quais delas que ficou o mesmo resultado, né? Nesse caso aqui, não fica o mesmo resultado, porque a primeira expressão deu 7 e a segunda deu 5. Aí, mas vai ter expressões aí que vai dar o mesmo resultado. Na 14, vocês têm que resolver cada uma dessas aqui e depois vocês têm que ver dos resultados de vocês qual que é a soma da menos 36 e qual que é a diferença da menos 11. Então, o primeiro passo é vocês responderem cada uma dessas aqui. Eu vou responder a 1 para vocês verem. Aqui dentro do parênteses, eu tenho menos 2 mais 4 ao quadrado. Vamos resolver logo o que está aqui dentro? Então, eu tenho menos 2 mais 4, então dá 2. Né? Menos 2 mais 4 vai dar mais 2, que o 4 é maior. Então, fica mais 2 ao quadrado, menos 3 vezes. Aí, eu vou calcular aqui agora. Qual a raiz quadrada de 16? 4 mais. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, eu fiquei com 2 ao quadrado, que dá 4, menos 3 vezes 4 mais 2, 6. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. Então, eu vou ficar com 4 menos 3 vezes 6, 18. 4 menos 18, que vai dar menos 12, tá? Menos 14. O que acontece? Menos 14, certo? Aí, depois que vocês tiverem todos os resultados, nesse caso da 1 é menos 14, vocês vão somar com outros e vai ver qual que dá menos 36 e qual que é a diferença da menos 11, tá bom? Espero ter esclarecido melhor aí, para que vocês possam refazer a que vocês erraram. Um abraço e até quarta.